On Set com, temporada 3, entrevista do Rian Monotoshi. Como é que é, pessoal? Bem-vindos aqui a mais uma entrevista de On Set com, e aqui na temporada 3 em SP, São Paulo, Brasil, eu trago para vocês Melike Rian Monotoshi. Welcome. Tudo E aí, tranquilo? meu irmão, na paz, e Ora, você? estamos aí, desde já quero Feliz. agradecer, mano, Obrigado. o teres aceito a entrevista e estares aqui connosco no On Set. Pessoal, para quem não conhece, o Rian Monotoshi é um diretor muito prolífero, direção criativa, empresário também. Por acaso, na minha pesquisa, na minha preparação para esta entrevista, eu não sabia que também tinhas essa vertente e quero tocar um bocadinho nisso. Sim. Acho que pode ser muito interessante para o pessoal. Ele já dirigiu videoclipes como Ninguém Entende Nada, onde tivemos MCPH, Teto e produção do Mizzy Miles, que faz parte do álbum Fim do Nada do Mizzy Miles e foi dirigido por ti e Isso. também pelo Gonçalo XZ. Meu parceirão. Desde já, shout out ao Gonçalo XZ também, grande diretor em Portugal. Muito recentemente também dirigiste o novo videoclipe do Vague, Taylor. Depois também dirigiste SUV, do Melike. Inclusive, esse foi por onde eu te conheci. Isso é uma No curiosidade. Não sei se você sabe, se eu já te contei isso, mas o clipe de SUV foi, eu acho que quando eu comecei a entender a importância de React e Ok. começar a acompanhar e usar isso como métrica para os meus trabalhos. Então, sempre quando eu lanço um videoclipe hoje, eu faço questão de ver os Reacts, sério? os seus são sempre os primeiros que aparecem. E eu uso como métrica, isso é engraçado porque eu até passo isso pra minha galera de que momento a gente tem uma reação verdadeira de quem assiste e como levar isso pros próximos trabalhos, ó, esse ponto aqui. Mano, isso é E aí o muito... clipe de SUV foi por onde eu te conheci, assim, tipo, foi um Mano, clipe isso é muito top. muito da hora, assim, tipo, eu sempre uso e vejo o React como algo mais do que só uma reação simples, assim, pra mim é métrica de pô, por que que esse vídeo aqui teve esse tipo de reação Yeah. e por que que foi nesse exato momento que você ou qualquer outra pessoa que faz o React teve uma reação assim, eu uso engenharia reversa que eu falo, né, eu tento entender por que que, tipo, causou esse impacto, seja visual, seja, tipo, auditivo ou de emoção, assim. Mano, isso é muito interessante Da hora. porque para já és a primeira pessoa que eu estou a ouvir isso, mas faz todo o sentido. Sim, sim. Eu, muito sinceramente, eu nem pensava que as reactions pudessem ter meio que esse impacto ou pudessem ajudar numa análise E do ajuda pessoal muito. que trabalhou, seja no vídeo ou seja no próprio som. Eu, por acaso, nem tinha Eu essa sou noção. muito metódico e eu, sei lá, eu tenho um quadro na minha cabeça que eu desenho um mapa de como funcionam os reacts. Não é tão simples assim. Eu começo a categorizar pelo menos as coisas como, tipo assim, um react de uma música que já foi lançada e aí é só o videoclipe que está sendo reagido, sabe? Tá tendo reação só do videoclipe. Ou se é a música e o videoclipe, ou se é só o videoclipe, ou se é só a música. E começa por essa, sabe, essa base, aí vai, tipo, eu vou tentando entender, assim, qual o tipo de reação que tem, assim. Então, tipo, e, inclusive eu já penso nos próximos, quando eu vou roteirizar um videoclipe, eu já penso em react, cara. Tipo, Sério? sinceramente eu penso assim, tipo, por que que... Eu até brinco, eu falo, ó, esse momento é o momento que todo mundo vai falar, caralho, tipo, entendeu? Tipo, Yeah. uau, é o momento de virada de chave de videoclipe. Porque, assim, eu tenho a minha crítica sobre algumas coisas que rolam, por exemplo, aqui no Brasil, que é, tipo, por mais que a gente esteja tendo uma mudança no mercado de ter mais investimentos, eu vejo que está aumentando o nível de investimento em relação a valores e dinheiro e tal, mas, assim, em relação a ideias, está cada vez ficando mais vago, assim, não tem muita ideia rolando, não tem muita criatividade, É meio assim, que mais do entendeu? mesmo, Tipo, em mais do termos mesmo, criativos. assim. O clipe de Taylor, que, por exemplo, é o mais recente, cara, foi sei lá, foi um boom que eu não esperava, assim, é que às vezes eu sou um pouco, como é que eu posso falar? Eu vejo a minha arte, não vejo como as pessoas enxergam, assim. Então, pra mim é um vídeo bom, tem uma narrativa, é um pouco de vivência. Só que, cara, foi literalmente eu e uma câmera e uma lente, assim, sabe? Perto de trabalhos como o SUV, que foi, sei lá, 60 pessoas, sabe? Um orçamento gigantesco. Não que Taylor não tenha sido um orçamento gigantesco, mas assim, não era ideia ter um orçamento gigantesco, nem ter equipe, nem tal. Eu só viajei, gravei, o Veig me chamou pra viajar, foi a primeira vez que a gente viajou junto. Eu gravei, tipo assim, os reacts são, tipo, animal. A galera fala que, tipo, é um clipe muito foda. E a galera pergunta quanto que custou. Eu, tipo, putz, se eu fosse falar quanto que custou, não custou nada, assim, entendeu? Foi Em a viagem, comparação- foi a vivência, entendeu? Yeah. E aí isso é muito louco, assim, que eu tento
aprender e levar isso pros próximos Mano, mas videoclipes, assim. eu acho que, imagina, eu por acaso ainda tenho de ver o videoclipe do Taylor. Ainda tenho de fazer reaction. Eu estou a guardar para fazer reactions. O pessoal já está a pedir imenso. Você tem que fazer um react comigo, viu? Fica o convite aí. Pode ser esse, pode ser o próximo. Mano, Não então vou dar spoilers hoje aí, mas tem muita vamos coisa marcar boa isso vindo aí. então. Mas, só pelo que tu estás a dizer, em termos do Taylor ser um bocadinho mais de vivência e tudo mais, embora em termos criativos talvez seja algo um bocado mais, como nós dizemos em Portugal, chapa quente, tipo algo mais de pegar o que está ali. Eu acho que também hoje em dia é muito a forma como um consumidor consome a arte, né? Por isso é que eu acho, na minha opinião pessoal, o TikTok funciona muito bem, os vídeos que são sem produção, né? Sim. Porque o pessoal quer meio que Sim, é o tipo de conectar-se de uma consumo. forma mais direta. Então eu até consigo ver o porquê do pessoal ter reagido muito bem ao Taylor, né? Porque é mostrar a vivência do Veiga, é mostrar o que ele está a fazer, está no estrangeiro e tudo mais, e o pessoal meio que gosta de fazer parte disso, né? Gosta Sim. de, como se estivesse lá. E aí tem essa análise que eu falo, não é simplesmente um react, a gente começa a entender os pontos, né? Por que Taylor teve um boom gigantesco? Porque ele conversa bem com a música, teve todo o burburinho que a gente fala aqui no Brasil, né? Toda a fofoca do nome Taylor e a artista Taylor Swift e tal. Tem, querendo ou não, o lance da nova fase do Veig, né? O que a galera fala que é o Veig putão, né? O Veig solteiro e tal. Então, realmente foi a primeira viagem dele nessa nova fase. Eu tive que registrar isso, registrei de um jeito interessante. Mas é engraçado porque, por exemplo, tem alguns videoclipes que a galera põe muita expectativa, né? Por orçamento, por artista, e não supre, assim. Então, quando eu falo que react é muito mais do que só ver um vídeo, tentar analisar tudo, é tipo, qual é o contexto geral. Não sei se você chegou a ver também o que eu fiz do Corinthians, Peita do Coringão, que foi com o Memphis e tal. Vi, top. Mesma coisa, foi um clipe que saiu após uma vitória muito importante do Corinthians. Se tivesse saído em outro momento, não sei se teria mesmo... Isso foi planeado? Ou não? Ou foi um acaso que deu certo? Não foi, cara. Foi a primeira vez que eu tive um videoclipe, que eu acho que é a primeira vez que eu falo isso publicamente, que só sairia se o Corinthians ganhasse. Senão não sairia. Senão não saía? Não sairia. E perdia-se o videoclipe? Sim. E eu ia ficar bem triste, porque é um clipe que eu gosto. E isso foi, imagina, algo que os próprios artistas decidiram? Ou tu com os artistas? Não, foi os artistas. É que, cara, foi a primeira vez que foi um clipe, de certa forma, delicado, né? Porque envolvia um time, um dos maiores times do Brasil, e torcida que não sabe como, não sei se você sabe como é, mas a torcida do Corinthians aqui é maluca. Já então, ouvi, Já ouvi. Então, os caras não aceitariam perder e depois soltar uma música, assim. Então. Mano, o pessoal está a tentar convencer-me a ser do Corinthians. Mas eu estou a manter o... Estou playing the fifth, estou basicamente. Não vou ter equipa no Brasil. mas consigo ver que a torcida do Corinthians é muito forte aqui. Sim. Mano, isso é muito interessante. Então aquele videoclipe poderia não ter saído. Poderia não ter saído, assim. Uau! Então, tipo, isso foi loucura, assim. E tem alguns trabalhos, assim, que eu faço muito e, cara, independente de grana, de processo, são trabalhos que eu falo, cara, o que vale pra mim é estar na pista, sabe? É ser visto. Continuas a fazer trabalhos de graça? Ou onde o budget não está lá para ti, mas o conceito, ou o artista, ou a música toca-te e tu... mano, sabes que mais? Olha, em termos de dinheiro, em termos monetário, não está lá, mas como tudo o resto bate, eu vou. Continuas a fazer isso? Continuo, mas agora... Mais seletivo, tipo, né? Na verdade, eu tô num momento de voltar a ser mais monotoche, sabe? Tipo... O que é ser mais monotoche? Esse é mais o moleque que é muita referência pra muita gente, porque eu sempre fiz muita coisa só. Taylor foi um clipe que eu senti que me deu essa vontade de ser mais eu, porque eu falei, caralho, era eu e uma câmera e eu contra o mundo, eu falo isso, né? Até postei isso quando saiu o clipe. E é isso que motiva muita gente, porque a partir do momento que eu cresço e eu tenho uma produtora que cresceu muito rápido, em um ano, cara, tipo, a Hyperion fez coisas que, tipo, ninguém fez, assim, a gente pegou, cara, teve uma época que eu olhava assim, abria o YouTube para ver react, tipo assim, 5 reacts na semana de clipe dirigidos por mim, isso é loucura, assim, sabe? Isso é muito, mano. Tipo, tem outros caras que fazem react aqui no Brasil, amigos meus, e eu falo assim, tipo, os caras já mesmo zoavam, assim, de, pô, de novo Molotov. E eu falava assim, cara, isso é doideira. Só que tem uma parada que é o lado ruim de todo esse crescimento, que você se afasta
da sua comunidade, que coisa que pra mim é muito importante. Minha comunidade é a molecada que, tipo, cresce me acompanhando, cresceu me acompanhando, me tem como referência, inspiração, e eu tenho isso como uma responsabilidade, e nesse último ano eu me afastei disso, sabe? Tanto das redes sociais, eu quase não postava porque realmente é muita coisa para se fazer. Muita gente tem essa visão que eu sou só um diretor, mas, cara, eu sou empresário, eu sou dono de Claro. empresa, eu tenho muita coisa para cuidar. E afasta a galera, sabe? Eu começo a ser o cara que ainda assim é admirado, mas a galera, tipo, endeusa muito, assim. Eu senti isso, assim, tipo, ele tá intocável, é muito caro trabalhar com ele. Eu cansei de ouvir e quando eu pergunto para as pessoas assim, tipo, perguntar para você, qual você acha que é a minha maior dificuldade dentro do meu trabalho hoje em dia? Você consegue responder? Você pensa em alguma coisa? Com certeza você não vai acertar. Boa pergunta, mano. As Maior pessoas acham, responsabilidade, não, a maior dificuldade que eu maior passo em dia dificuldade. é o que eu falo que é um perrengue chique, né? É que as pessoas acham que é muito caro trabalhar comigo. E eu perco muita coisa por isso. Porque as pessoas, ao pensar nisso, nem abordam-te. E cansei de encontrar artistas que eu admiro pra caramba, que eu faria coisas de graça, e os caras falavam assim, irmão, infelizmente a gente não tem dinheiro pra trabalhar contigo, mas se um dia a gente conseguir, eu, tipo, mas em que momento a gente conversou e chegou a proposta? Por que você não chega e conversa comigo? E eu percebi que isso é um pouco de culpa, né? Sei lá se eu posso chamar de culpa, por eu me posicionar como um cara que tá fazendo as coisas grandes e tal. E aí eu sinto necessidade de voltar a ser mais monotórico, que é o cara que faz tudo só. Tipo, se você quiser que eu viaje contigo pra Londres e grave uma parada sua, eu vou, irmão. Eu amo fazer isso. Tipo, clipe de Taylor, eu adorei fazer o processo, porque, cara, era vivência, é vida, tá ligado? Entre um take e 8, eu tava conversando com o Veiga sobre a vida, entendeu? Não tinha aquela pressão de 100 pessoas, empresários, de quem tá pagando, gente, tipo, e aí, horário? A Tipo, pressão é outra. eu sinto falta mais disso, de viajar, assim. Eu era um cara que viajava muito e era muito conhecido por ser creator, né? Que no Brasil é o meio termo entre ser alguém de influência, né? Que as pessoas acompanham, têm admiração e tal, e também faz uma entrega de audiovisual muito Sim. boa, sabe? Eu tava nesse meio termo. Então, hoje eu trabalho com marcas como, tipo, BMW, BMW, essas coisas sim. assim, como creator. E eu sinto muita falta de ainda fazer isso, porque eles me viam e falavam assim, é ok, chama ele, fazer um projeto, viajar. Então, tipo, comecei a viajar, a gente foi agora recentemente para a Europa também, e dando spoiler, vai sair uns 3 clipes daí dessa 3 viagem, clipes? no mínimo aí, eu acho que Nossa. talvez até mais, assim. Vai ser no estilo Ryama Notoshi Origem, Taylor Sim, ou mais sim. produção? Tem uns dois mais produzidos, mas ainda Ok. assim, tipo, mas os caras que, galera de Portugal, cara, me surpreendeu, assim. Mano, Eu tenho um público muito grande que eu não sabia lá, que eu lembro que eu postei que eu precisava de 2 assistentes, cara, tipo assim, meu Instagram, né, nesse dia aí foi a loucura, assim, tipo, loucura de mensagem, de muita gente querendo somar, e é isso que eu falo de comunidade, sabe? Comunidade pra mim é aquela que, tipo, cara, pode até fazer uma merda, assim, fazer alguma coisa errada, não que eu queira fazer, mas assim, a galera parece que vai te defender até o final, porque eles cresceram com você, sabe? E aí também tem isso, quando eu preciso de ajuda, eu faço isso aqui na internet, tipo, tem gente de todos os lados, assim, querendo ajudar isso dispostos a pra mim, ajudar. tipo, eu falo, isso é muito foda e eu tento retribuir isso de alguma forma, né? Tanto que hoje uma das minhas metas é voltarem a postar mais, a conversar com a galera, trocar ideia, porque eu sinto que, tipo, nesse último ano eu aprendi muita coisa e eu tenho muita coisa para ensinar, tipo, porque foi um ano muito louco, assim, de Mano, produção, pegando assim. na parte da comunidade, eu sei que quando, e corrige-me se eu estiver errado, eu sei que quando tu vieste para São Paulo foi meio que ali na, na parte da quarentena e tudo mais, Na certo? verdade, foi Ou um bocado antes. 3 meses antes de estourar a 3 meses antes pandemia, de uma fechar tudo, loucura, né? assim. Da loucura total. E sei que uma das coisas que tu fizeste foi dentro do Instagram e eu meio que, e isto também só mostra a visão que tu tens, porque eu acho que estavas à frente, porque Sim, naquela altura eu acho que o Instagram ainda não tinha a parte de subscritores. ainda não. Então tu utilizaste os amigos chegados como uma forma de cresceres a tua comunidade, de estares em ligação com a tua comunidade e passares ensinamentos também para a tua comunidade. Como é que foi esse momento para ti? Era algo que tu já tinhas pensado há algum tempo em fazer isso ou foi algo de, ok, estou fechado em casa, não tenho o que fazer, sabe o que mais? Vou Sim, sim. partilhar e vou crescer a minha comunidade. Como é que foi esse processo? Indo pro meu lado pessoal e familiar, tipo, do lado da minha mãe, assim, toda a minha família é de professores, assim, então, tipo, eu sempre tive essa referência de ensino, de lecionar, né, e,
E paralelo a isso, meu pai sempre foi um cara que eu ouvi, cresci e ouvi ele falando a mesma coisa, que é tipo assim, eu vou dar pro meu filho o que eu não tive. Hum, E aí, falando, quando eu levei isso pro audiovisual, eu nunca esperava ensinar ou ter um viés educacional, assim. Eu só queria trampar com o que eu gostava e ganhar dinheiro com isso, poder ajudar minha família, assim. Só que eu tenho essa minha filosofia de nunca crescer só, né? Tipo, o próprio Bruno aí foi um moleque que eu conheci assim. Tipo, ele era meu aluno, né? Aprendia comigo e depois a gente virou muito amigo. E eu lembro que quando eu comecei a ter notoriedade na minha cidade, lá ainda em Marituba, eu nasci e cresci em Marituba, mas eu sempre uso Belém como Belém? referência, Ok. que é né, a capital do meu estado. A galera começou muito a pedir workshops e palestras e às vezes só um minuto de conversa comigo. Eu tenho muito prazer em dizer que realmente, tipo, um minuto de conversa comigo tu vai aprender muito, assim, porque eu gosto muito de conversar sobre tudo, assim, eu sou um cara muito curioso, tipo, Uhum. tudo eu gosto de conversar e sei um pouco. E aí eu lembro que começou a vir essa procura grande de eu fazer workshops e tal, e eu ficava meio receoso, porque eu sempre fui um cara que levei muito isso a sério, né? E na época nem tinha esse boom de tantos cursos e Sim. workshops. Hoje, cara, Hoje, infelizmente tem gente que, tipo, pegou numa câmera ontem e hoje é, já quer ensinar e essa galera não tem tanta responsabilidade e eu sei quanto é, tipo assim, porque eu vim de um lugar que não tinha recurso, sabe? Eu vim de um estado que nunca teve uma visibilidade muito grande, criativamente falando, de artistas. Hoje, graças a Deus, já tá bem diferente isso. Mas eu lembro que, cara, eu não podia vender um curso para qualquer pessoa sem realmente ter base, sabe? Se ter carreira. Eu falo que, cara, se você só pode ensinar se você tiver base e carreira, sabe? Ter história. Pô, tenho 10 anos de audiovisual, sabe? E os últimos 3 anos foi os anos que eu realmente falo, cara, eu tive uma mudança, eu tive um crescimento, eu tenho que ensinar, eu tenho que falar. E aí eu comecei inicialmente fazendo workshops e palestras sobre fotografia, nem falava muito sobre vídeo. hum, E quando eu me mudei para São Paulo, não tem como eu dizer também que eu precisava ter uma renda a mais, né? E eu tive uma oportunidade, e aí você começa a pensar como empresário. Porque hoje um dos maiores erros de quem é do audiovisual é não se ver como empresa ou empresário, cara. Todo mundo, no final das contas, é vendedor, mano. sabe? Não adianta, você pode ter melhor equipamento, ter, tipo, melhor entrega, edição, não adianta. No final das contas, você tem que saber se comunicar, tem que saber se vender e tem que saber gerir, fazer gestão da sua empresa, seja ela de só você ou, sei lá, uma Ou uma produtora equipe. com 20, 30 pessoas, Mano. entendeu? Eu demorei muito para aprender isso, então quando eu tive esse estalo de, pô, preciso lidar com um lado burocrático chato de ser um CNPJ, né? No Brasil tem o CNPJ, que é o, né, o cadastro das Uhum. empresas e tal. Eu tive esse interesse de ensinar a galera, tipo, de passar essa visão. E aí, quando eu vim para São Paulo, não vou dizer que eu tive um privilégio, porque, cara, eu trabalhei muito para ter tudo que eu tenho, assim, mas quando eu me mudei para São Paulo, eu já tinha uma grana, já tinha uma comunidade legal que apostava em mim, que pagaria para aprender comigo. E aí já, nem mais, na verdade, eu nem imaginaria que ia vir a pandemia em seguida, mas eu já tive essa visão de ter algo online, assim. Então, Hum. eu não fui o primeiro do Brasil. Na época, eu lembro que o André Pili, que é um influenciador do audiovisual no Brasil, hoje ele mora fora do Brasil e tal, na época ele era um dos maiores, assim, ele começou com isso, mas não deu continuidade. E aí eu peguei essa ideia de ter o Close Friends, né, melhores amigos do Instagram, que todo mundo Sim. até então postava Mano. zoando, fumando maconha, fazendo outra coisa. Eu falei, mano, eu vou usar isso para monetizar, né? Muito inteligente, pô. E aí eu vendia meus melhores amigos, né? Era uma assinatura que você pagava mensal. E, cara, foi por muito tempo um dos maiores do Brasil, assim, tanto em número de público, tanto em feedback positivo. E é loucura, porque hoje eu não tenho, só que ontem, por curiosidade, eu abri a plataforma e tem mais de 100 assinantes ativos. E eu Ainda? não posto há 2 anos. Ainda estão É. lá? E aí eu converso com a galera fala, não, irmão, relaxa. Tipo assim, o Uau. lance da comunidade é muito doido, porque, tipo, tem uma galera que conversa e fala assim, irmão, vamos cancelar a tua assinatura. Ele fala, não precisa não, velho. Pra mim, eu tô pagando pelo que tu já me ensinou. Hum. E, tipo assim, o que eu cobrava, todo mundo sempre falou que era muito barato. Tipo assim, cara, eu cobrava, sei lá, 30, 40 reais uma assinatura mensal e eu falava de tudo, assim. Porque eu não vou, eu nunca tive essa filosofia de ensinar como dar um hack, como fazer isso, como algo principal dentro da minha plataforma. Porque isso, hoje no YouTube você É. aprende sozinho. O que eu vendo é a exclusividade e o meu tempo. Ou conversar sobre um projeto como Taylor. Você quer saber como foi Taylor? Quer saber como eu roteirizei? Quer saber. Exato. Aí é outra conversa. Se você não vai encontrar na internet. Então, É. o que eu vendo, eu digo, eu sempre falo que é o meu tempo, a minha exclusividade, a minha conversa, sabe? Tipo,
essa parada. Mano, eu acho que isso é o que difere realmente um diretor do outro, né? Eu acho que a tecnologia democratizou tanto o acesso, vamos aqui dizer, a equipamentos, né? Os equipamentos hoje em dia, câmaras, luz e tudo mais, não é o preço de antigamente. Então a porta de entrada está mais baixa no que toca a esse requisito. Então há muita gente a entrar na fotografia, na direção de fotografia, etc. Mas depois, ok, podemos todos entrar, mas o que é que nos difere um do outro, né? Eu acho que é muito isso que estás a dizer, que é não só a tua visão, como é óbvio, a tua visão criativa e tudo mais, mas lá está, como é que tu comunicas, como é que tu geres um cliente, né? Fizeste um trabalho, como é que tu fazes um follow-up uns tempos depois com o cliente, oi, está tudo bem, não sei o quê, só para ver. Então acho que isso é a mais-valia. Sim. Porque lá está, como tu disseste e bem, na minha opinião, a parte técnica não falta no YouTube, por exemplo. E graças a Deus, né? Porque até eu também aprendi muito com o YouTube. Mas esse conhecimento, essa experiência palpável em termos de projetos, como é que eu escrevi o roteiro de Taylor, como é que eu fiz isto, como é que eu fiz aquilo, é meio que uma experiência inatingível, digamos assim, e um conhecimento muito forte, mano. Não? Eu falo muito sobre o lance de você se preparar para certos momentos, né, e oportunidades. Apesar de, por exemplo, o clipe de Taylor ser um clipe de vivência, onde muita coisa acontece, parece que eu só dei hack, só que não, cara. Eu falo que, tipo, é só um clipe, é só uma câmera, é só uma lente, mas eu me preparei 10 anos para estar ali e fazer aquilo de um jeito fácil, entendeu? Então eu falo que, tipo, é muito sobre você se preparar para momentos, assim. Vou chegar um set que eu tenho uma luz, uma lente, uma câmera, vai chegar um set que eu tenho um caminhão de luzes cheio de câmera de cinema, e o que vai diferenciar se eu sei resolver um problema ou não é minha carreira, o que eu aprendi no decorrer, assim. Exato. Um grande ponto negativo que eu vejo dentro do audiovisual brasileiro, e infelizmente eu sou um dos culpados disso, é que quando teve esse boom de filmmakers e diretores, há, há 3, 4 anos atrás, e eu fui um dos que tinha maior visibilidade no Brasil, modéstia à parte falando, é que a gente meio que a gente sempre brinca, né? O filmmaker virou um novo DJ. Que é tipo assim, o DJ era a profissão do momento, todo mundo queria ser DJ. E há 3, 4 anos teve esse lance com os filmmakers, porque eu e mais uns 5 no Brasil vendia muito o lifestyle, que era tipo, eu viajava, eu andava com o artista, eu tinha um carro da hora, eu tenho uma casa da hora, minha vida é da hora. E é um pouco de ilusão, né? Porque a internet é mentira, a gente molda para o que as pessoas querem que a gente enxergue, né? E eu sempre fiz isso muito bem. E aí eu vi que virou moda, todo mundo queria ser eu, no sentido de, pô, eu quero ter esse estilo de vida. E realmente cara. Hoje eu vejo a galera que me segue assim, eu vejo uns 50 caras assim, que tipo, é eu descaradamente, assim, tipo, segue, faz o que eu falo, se veste como eu me visto. E tem um lado bom e positivo. O lado positivo é isso que você falou, é muito mais sobre o hack. Eu me destaquei por isso, pelo meu estilo de vida, pela minha conversa, pelo meu tom de voz, minha postura. Eu sou muito elogiado, pelo menos eu ouço falar isso, pela minha postura em set, assim, eu sou muito profissional, eu passo muita segurança, sabe? Tipo, dificilmente tu vai ver um set meu estressado, mesmo que tudo esteja dando errado, eu, tipo, respiro fundo e faço acontecer as coisas como tem que acontecer, sabe? Só que tem um lado ruim que todo mundo quer o que você quer, mas não quer passar pelo que você passou, né? Então, tipo, a galera enxerga hoje a ponta do iceberg ali, é tipo, minha vida da hora, mas, mano, são 10 anos de carreira, eu já passei por tanta coisa e ainda passo até hoje, tipo. E eu sinto essa necessidade de compartilhar isso com a galera, pra galera, sabe, não cometer os mesmos erros e tal, sabe? Tipo, e não se iludir, não romantizar, que a gente fala, a profissão, que achando que vai tudo ser, tipo, lindo, porque não é, cara. No final das contas, não é, sabe? Tipo, adiantando um pouco sobre o meu futuro, eu sempre falo, velho, eu não me vejo gravando videoclipe por muito tempo, mas não. Não? Não. Qual é que tu achas que é meio que o teu trajeto no futuro? Ou seja, a partir do momento que tu dizes isso, como é que tu visualizas o teu futuro? A ser mais empresário? A estar mais na parte de empresário? Sim. Eu acho que hoje eu me vejo muito mais como empresário, eu penso muito em dinheiro no sentido de, cara, tô ficando velho, eu preciso, sabe, eu acho que eu construí muita coisa, mas não com consistência, que seria tipo assim, será que se eu parar de trabalhar por um mês, minha vida não vai continuar a mesma? Eu tenho que estar todo dia na labuta ali, pensando e criando. Você não se vê como empresário e pensar,
a longo prazo, sabe? Tipo, não vai dar certo, sabe? Tipo, não, eu vejo muita gente se frustrando porque ou não conseguiu chegar onde achou que ia chegar, ou achou que ia ser mais fácil, não é tão fácil assim. Então hoje, quando eu falo e eu falo abertamente mesmo, assim, por mais que a galera fique, cara, como assim tu não quer mais gravar clipe? Tá no teu auge, não quer mais gravar, tipo... Que, cara, eu me vejo muito como diretor criativo. Se eu fosse escolher uma profissão, seria esse, Seria diretor criativo, sabe? ok. Porque se eu me prendo ao audiovisual, a galera sempre me imagina criando vídeos e fotos, assim. Eu acho que o audiovisual, sim, é a maior ferramenta pro diretor criativo, sabe? De como ele se expressar, o que ele pensa, o que ele quer criar. Mas não necessariamente eu preciso me prender a isso. Então, o que eu me imagino, assim, nos próximos anos é como um diretor criativo, criando projetos para marcas, para artistas, sabe? Que eu acho que eu até posso falar, tipo, do que eu botei como meta esse ano, que, tipo, quero muito fazer uma direção criativa para uma marca, seja para Ok. uma coleção. Eu converso muito com o fashion, assim, eu acho que é um caminho que eu quero seguir também e ainda pretendo investir o meu tempo nisso, sabe? Estudar moda é uma coisa que eu gosto muito, ter a minha marca mais para frente, mas antes Boa. disso, criar colaboração com marcas, sabe? E sim, o audiovisual sempre vai ser uma base muito. Eu tenho muito know-how sobre isso. Então, se uma marca me procura para criar uma coleção com ela, eu sei muito bem qual o caminho seguir, qual é o fluxo que eu vou seguir para criar a campanha, criar o vídeo. Não necessariamente eu vou fazer mais, sabe? Eu posso dirigir, mas assim, eu tô me identificando muito mais agora, por exemplo, o Veig, que é um artista que eu tenho andado junto muito, assim, principalmente agora que ele vai lançar álbum. Então, eu tô bem dentro desse projeto e muito feliz com o que tá rolando, sabe? De eu estar criando, de estar colaborando com ele nessa criação. Vai vir a tour dele agora, eu pretendo colaborar também, que é uma meta minha também, colaborar e criar uma tour para um artista, sabe? Desde o que ele vai vestir, o que que o balé vai fazer, o que que vai ter no palco, ou tipo, o que que vai ter no telão. E é da hora porque eu penso nos meus que eu falo, né? Eu vou pensar no fotógrafo, no videomaker, eu vou pensar numa luz que favoreça ele, que tipo, pô, coisas que hoje em dia ninguém tá nem aí pro Yeah. fotógrafo filmmaker de show, sabe? Ele vai lá e faz o teu, sabe? Te vira. Eu já penso na minha galera, não, vamos pensar junto, vamos pensar com o VJ, com o cara da luz, light design, de como deixar isso tudo favorável para todo mundo, Para pro todo mundo, público e yeah. para quem tá captando, sabe? Mas eu acho que o meu caminho é o de empresário. Eu pretendo abrir algumas empresas, sabe, segmentadas e tal, mas eu gosto muito de gerir carreira, sabe? Eu acho que se eu fosse perguntasse pra mim o que eu sou bom, eu não sou bom em fazer vídeo, em fazer foto. Eu sou bom em ver o que você tem de melhor e eu vou te ajudar a potencializar isso, sabe? Seja com audiovisual, seja lá Com com uma música. conversa, com música, com qualquer coisa, assim. Eu sempre fui muito bom em identificar no que as pessoas são boas e ajudar nisso, sabe? Tipo, eu nunca me vi muito sozinho, assim, sempre, tipo, falo que eu sou alguém que vai pegar a outra pessoa e, tipo, fazer ela, sabe? Tanto que, até para o audiovisual, normalmente quando eu vou contratar alguém ou chamar alguém para trabalhar, eu não faço questão de ter experiência. Ao contrário, eu gosto de alguém que não tenha, porque eu vou Para tu ajudar ele a moldares. moldar, sabe? No sentido de não que a pessoa trabalhe pro resto da vida comigo. Ao contrário, assim, eu gosto até que ela evolua, cresça e procure o caminho dela, assim, sabe? Mas eu gosto muito de moldar as pessoas, porque eu vejo que eu sou muito bom em conversa, em tipo, passar a visão de como tem que ser feitas as coisas e tal, etc. Mas audiovisual, mesmo câmera, apesar de eu ter falado que agora eu quero voltar a ser mais monotoche, operar, tipo, pô, eu não tenho equipamento, cara. Eu não tenho nada de equipamento. Tipo, sei lá, tem um microfone ali, um monitorzinho ali de algumas marcas que eu sou patrocinado, mas eu não, até então eu nunca fiz questão de ter meu equipamento. E hoje eu sinto falta de ter a minha câmera, de fotografar principalmente, sabe? Porque eu sou muito bom nisso e eu vejo que eu me perdi, né? Eu conversando com algumas pessoas recentemente, eu sempre ouço a mesma coisa e aí dá esse estalo de que, pô, mano, é verdade. Tipo, eu me perdi no criativo porque eu fiquei muito empresário. E isso é um problema, sabe? Você tem que saber equilibrar. É. Porque, tipo, eu sou muito criativo, eu sou muito esforçado, mas a minha produtora me suga muito. Muita energia, muito tempo, muita demanda. De eu ser muito empresário, ser muito mais produtor executivo, de dar um ok para um orçamento do que o cara que dá um ok para uma ideia. Então, eu sinto essa falta de voltar mais. Então, daqui em diante, né? Sei lá, eu voltei essa viagem da Europa, eu lembro que eu falei para mim mesmo, assim, para uns amigos, falei, cara, essa viagem para mim vai ser uma virada de chave no sentido de voltar a ser monotoche.
Vou viajar só eu, sem assistente, sem minha equipe de 20, 30 pessoas. É eu, minha câmera, uma lente vintage, um foco na mão, E sabe? vamos. A luz que tiver, Mano, foda-se. eu acho isso muito interessante. Eu também acho que há uma fase, na minha opinião, acho que quase todos os artistas passam por isso. Eu neste momento estou a passar por isso também, que é basicamente a parte de tu ficas tão conectado com o trabalho e numa de trabalhar para o cliente, né? Numa de trabalho, que vais esquecendo um bocadinho a parte do porquê que tu começaste a fazer aquilo, né? A parte criativa. E uma das coisas que eu sinto mais falta é de fazer projetos pessoais. Eu também. Né? É o fotografar por fotografar, é o filmar por filmar. Vais fazer o quê com isto? Cara, Pá, não sei. teve Vou-me juntar shows, aí com o pessoal e teve faço. shows que eu fui convidado e eu falava assim, cara, por que eu não trouxe uma câmera, velho? É. Sabe? E eu sei que eu ia, tipo, fazer umas coisas muito foda e não é por mim, não é por ego, não é pra... É só porque, tipo, é visão criativa, sabe? Eu sinto falta de ter visão criativa, de ir pra show, fotografar, de, tipo assim... de fazer coisas pessoais, sem compromisso, não importa, porque querendo ou não, eu sempre falo que projeto pessoal é um detox criativo, porque você meio que não tem ninguém, sabe, aqui te falando o que você tem que fazer, como você tem que fazer, você faz como você quiser, com quem você quiser, e tipo, eu sinto muita falta de fazer isso. Só que eu não tenho tempo, porque tipo, sei lá, minha produtora me suga demais meu tempo, então tô nesse reset criativo de ter mais tempo para o monotoche e principalmente o educacional, voltar a ensinar a galera, trocar ideia com a minha comunidade, que eu sinto muita falta, assim, tipo, infelizmente, no meu Instagram eu cheguei num patamar que, cara, é impossível responder todo mundo, assim. Eu sinto falta de conversar com a galera, mas é impossível, sei lá, todo dia eu tento abrir meu direct e eu deixo de mão, assim, tipo, é muita mensagem, muita gente mudou um pouco a conversa, até então sei lá, um ano atrás, as perguntas que eu recebi sempre eram as mesmas, tipo assim, me indica uma câmera, me indica uma lente. As pessoas mudaram, eu vi que mudou um pouco, O que é bom. o que é bom. Mostra talvez uma certa evolução também Mas ainda assim eu das vejo que tem outras... muita gente perdida, tipo assim, sei lá, só ontem, não, só agora, vindo no carro, eu li 3 mensagens iguais, assim, tipo, os caras me têm como referência e querem saber como eu comecei. Não tem como eu parar para conversar com um cara de um por um, é muita gente. Então, como eu fazer isso? Juntar uma comunidade, voltar a ter uma plataforma, um Telegram, sei lá, um grupo e conversar, a galera, sabe? Independente de grana ou não, apesar de dar muito dinheiro, isso eu já tive isso como renda principal nessa época da pandemia, onde os trabalhos estavam tudo brecado por conta do vírus, do Covid e tal. E aí isso era a minha renda principal, eu sempre deixei isso bem claro, porque a gente dentro do Brasil, pelo menos, tem uma grande polêmica, que é os gurus do audiovisual, né? Que é a galera que quer ensinar, ganhar dinheiro, e o cara nem tá na pista, que a gente fala, nem tem trabalho, sabe? O cara só quer ganhar dinheiro em cima de um monte de moleque que vai pagar, realmente vai pagar pra aprender contigo. Como eu falei no início ali, eu sempre se levei muito a sério, principalmente porque eu sou família de professores, assim, sabe? Eu vi minha mãe, tipo, quase não via minha mãe durante a minha semana quando eu morava com ela, porque ela passava o dia todo ensinando pra molecada de bairro, assim, sabe? Tipo, levava isso muito a sério, assim, do que, tipo, vender um curso, vender uma fórmula mágica que não funciona pra todo mundo e você ficar ganhando dinheiro em cima e viver a tua vida como se fosse de boa, sabe? Eu sempre fui muito responsável nisso, então, tipo, quando eu dava workshops presenciais, eu cheguei a dar workshops presenciais, cara, era a diferença de eu fazer um workshop em São Paulo e lá na minha cidade, lá no norte do Brasil, era discrepante, assim, tipo... São públicos completamente diferentes, Lá né? de São Paulo lotava a turma, 30 pessoas pagavam, sei lá, um valor cheio. Lá em Belém, cara, eu tinha que fazer pela metade do preço e dava no máximo 5 pessoas e eu convidava 5. E normalmente eu convidava mulheres para incentivar, porque tipo assim, as mulheres não compravam, tipo, você tinha que incentivar elas a estarem ali, ou pessoas de baixa renda assim, cara, tive caso de gente que viajou, sei lá, véio, um mês para chegar na cidade de Belém, de ônibus, de barco, para aprender comigo, assim, como é que eu não vou levar isso a sério, entendeu? Tipo, Mano. tem como eu chegar e, tipo, paga aí, eu vou te ensinar, se tu não aprender, tanto faz, foda-se, não. Tipo, Exato. eu gosto de ter um trabalho de acompanhamento, assim, muitos dos meus alunos eu acompanho até hoje, mesmo se eu não seguir no Instagram, eu sei quem é, eu acompanho, eu vejo a evolução, eu acho isso muito a sério. Vieste um dia fazer mentoria? Cara, eu faço, na real. Tô fazendo, é que eu não deixo aberto porque é loucura, todo mundo quer e eu não tenho tempo, Exato. assim, mas eu abri, eu acho que no final do ano passado, umas 10 vagas, vendi mais 20.
e ainda tenho algumas para fazer. Como eu te falei, no decorrer, cara, a produtora, tipo, me consome muito, assim. E mentoria para mim é um bagulho que eu chego, sento, converso com você e quero te acompanhar por um bom tempo para ver realmente a sua evolução, assim. Mas eu pretendo, quando falo de educacional, focar mais nesse lance do clube, né? Que é tipo assim, eu vou abrir um clube privado de audiovisual. Por que agora é um clube? Porque não é mais sobre câmera, cara, é sobre vida, é sobre carreira. E eu quero Experiências, ter né? pessoas que conversem comigo no sentido de não precisa seguir a mesma linha de vida que eu sigo, lifestyle, fazer o que eu faço, mas, tipo, pelo menos de raciocínio ter pensamentos iguais, assim, de criativamente falando, mas, assim, de valores também, como família, ou como que você quer o seu futuro, ou como você lida com as coisas, sabe, do mundo, etc. Tentar ter um ciclo fechado. Eu tô numa fase de fechar o ciclo mesmo, assim, sabe? Eu não quero andar com todo mundo, eu não quero ser amigo de todo mundo, sabe? Eu não faço mais questão, eu acho que isso já saiu da minha cabeça de querer agradar todo mundo, sabe? Tipo, eu tô na fase que eu quero que as pessoas tenham hate sobre mim porque eu penso diferente delas. Isso é doideira, porque eu não É doido, tenho, mano. cara. Eu sei lá, às vezes eu vou no Twitter, pesquiso meu nome, eu tenho essa mania de pesquisar meu nome e ninguém fala mal de mim, cara. Aí eu falo que tá errado isso. Mano, não incentiva o pessoal a falar Não, disso. porra, velho, entendeu? Eu lembro que eu escutei algumas coisas recentemente, assim, mas não chega assim o hate, que era tipo as pessoas falando, cara, tamo fudido, o Monotoche tá fazendo tudo. Hum, O Monotoche tá pegando todos os clipes, todos os artistas, todo mundo quer fazer com ele. Então, tipo, aí foi o máximo de hate que eu tive, que eu ouvi falar por fofoca, e eu, tipo, pô, mano, sei lá, assim, eu tô fazendo muito bem até demais, né? De todo mundo quer trabalhar comigo, assim, mas. Enfim. Mas é isso, cara. Tem uma frase que eu tenho usado bastante, que é, tipo, a preço de quê? Sabe? Então, tipo, saiu um clipe X, não vou ficar falando, né, sim. nomes e tal. Vai sair um clipe X, caralho, eu olho a internet bombada, react. Se tem react do White, pra mim já é bom, entendeu? Do Daz também, que é meu parceiro, eu sou a galera que eu sempre vejo mais assim de fora. E aí eu falo, beleza, ótimo, meu nome tá lá no Twitter, meu nome tá no Instagram, o bagulho tem milhares de compartilhamentos, mas tipo, a preço de quê? Aí eu coloco na balança, quanto que eu ganhei de dinheiro? Cara, tem clipe ali que, tipo, foi $500.000 investido, eu não ganhei R$1, cara. Tipo, isso é coisa que a galera não vê de fora, assim, porque é muita coisa. E eu, como monotoche minha câmera, ganho muito mais dinheiro. E aí começa a ter esses conflitos pessoais de por que eu vou ficar, tipo, me matando meu tempo e energia, lidando com 100 pessoas. Querendo ou não, eu sou RH também, eu tenho que lidar com os recursos humanos e, tipo, e eu não sei fazer isso porque eu sou muito sentimental, eu levo muito pro pessoal. Então, tipo, eu não sei separar empresa de pessoal. Se tu é meu amigo, eu vou te contratar, mas em algum momento a nossa amizade vai influenciar isso de alguma forma e eu não sei Yeah. lidar com isso. Eu também não sou sou um pouco difícil de lidar com, como é que se fala, com delegar funções, né? Passar essa função para outra pessoa. Falo, não, eu sou muito bom nisso, eu quero lidar, eu quero conversar com o IT, deixa que eu resolvo com ele e tal. Só que isso demanda muito tempo, energia e no final das contas eu não ganho dinheiro. E aí eu fico tipo, pô, a preço de quê? De fama, de só meu nome ficar conhecido, mas e minha saúde mental, minha saúde física, eu tô me alimentando bem, eu tô dormindo bem. Tipo assim, o que eu posso falar, por exemplo, o clipe de Suvi, foi o clipe que realmente mudou minha vida, sabe? Foi onde eu entrei porra, Mano, esse clipe tá muito forte. de três de pé de bicuda na porta e caralho, eu sou o Monotoche, sou de Mano. novo diretor de videoclipe do Brasil, vocês vão ter que me aturar. Mas assim, caralho, mano, eu lembro, eu tenho foto, eu tenho documentado, assim, eu dormindo no sofá, sabe? Tipo assim, eu acordava, eu tinha que fazer entrega, alteração, e a minha cama, cara, eu tenho um lance muito doido, que é tipo assim, eu durmo numa cama de casal, mas eu durmo num cantinho, sabe por quê? Porque eu passei meses dormindo com o meu computador do lado, e isso me acostumou, tipo, a dormir no cantinho. Isso é loucura, tipo, isso foi pro psicológico, porque o teu trabalho te torna assim. Então, tipo, eu falo, cara, que doideira que, tipo, eu tenho uma cama gigante, mas eu sempre durmo no cantinho, porque eu me acostumei por meses a ter um computador, um monte de HD e, tipo, cabo e coisa carregando, porque literalmente eu dormia, acordava já respondendo e-mail e editando coisa, e eu fico, caralho, mano, tipo, a preço de quê? A Então, preço de é quê, uma pergunta mano? que eu falo para as pessoas hoje sempre se questionarem assim, tipo, a preço de quê você tá com isso, sabe? Você está legal, tá bem, tá de saúde, física, mental, então, tipo, eu me questiono muito sobre isso. E, Mano, eu acho que isso é muito importante e também mostra uma certa maturidade sim, tua, maturidade é a pessoal, palavra, mas assim. também criativa, né? Como tu disseste bem, já estás nesta indústria 10 a mais de 10 anos e lá está, são esses ensinamentos que tu podes passar na tua mentoria, que tu podes passar
no teu Close Friends, por exemplo, no Instagram, que lá está, é preciso tu viveres Sim. para poderes passar isso, Não, né? eu não me arrependo de nada, cara. Eu acho, tipo, sempre. Eu sou muito copo cheio, né? Eu tento, sei lá, aprender com tudo. Tipo, minha vida tá. Atualmente, minha vida tá uma loucura. Assim, eu tô resolvendo mil coisas de empresa, de produção e tal. E aí eu fico sempre, tipo, me questionando isso, né? Tipo, a preço de quê? Mas também eu tenho muito orgulho de ser um cara muito maduro hoje pra lidar com as coisas assim. Sabe, eu ouço isso das pessoas que estão do meu lado. Eu falo assim, caralho, tu é muito. Né, tu é muito centrado, né? Tipo, tu é muito focado. Porque se fosse outra pessoa, eu já tinha, tipo, desmoronado, assim. Já tinha desistido, já tinha... Mano, e eu nunca pensei em desistir, tipo, da minha carreira, de procurar outra coisa. Ou é isso ou não é isso, sabe? Tipo, tem uma evolução, tem uma mudança. Eu penso em fazer coisas diferentes, mas, tipo... Desistir do criativo, não tem como, eu, tipo... Foi algo que tu sempre quiseste fazer? Como é que Sim, surgiu a mano. parte criativa na tua vida? Porque eu vi que, pronto, quando tu tinhas ali 18 anos e tiveste ali um momento em, ok, o que é que eu vou seguir na faculdade ou não, família onde tens professores e tudo mais, meio que há ali uma pressão, digamos assim, Sim. né? Saudável ou não, ah, meio que para ir para a faculdade e isso tudo mais. Ou seja, tu nessa fase já sabias que querias entrar para a parte criativa ou foi algo que tu descobriste na experimentação, digamos assim, ao longo do tempo? Eu vivia muito no mundinho da lua, assim, desde moleque, que é achar que eu não era desse planeta, literalmente. É sério? Sério. E isso foi mudando com a minha maturidade e meu crescimento. Como é que eu posso explicar isso? Sei lá, dos 2 anos aos 5 anos, eu, na minha cabeça, assistindo coisas. Eu consumia muito TV. Eu era moleque de rua, eu ia pra rua brincar com meus amigos, mas assim, a maioria da parte, eu tava na frente do computador. Tipo, eu sempre fui muito curioso. Eu era o terror dos meus pais, dos meus avós que me davam, sei lá, um carrinho de presente. E o carrinho não Desmontavas? durava um dia. Eu desmontava todo ele, queria saber como é que ele funcionava, refazia outros brinquedos. Eu, Yeah, tipo, cansei de pegar um barquinho de, sei lá, um carrinho de motor e fazer um barquinho com yeah. ele. E isso é legal porque meu avô... Eu não vou dizer que meus pais nunca me incentivaram, mas também nunca me proibiram de nada, assim. Faz, segue, vê, tenta se achar, tenta se encontrar. Eu sempre... O que já é bom. O que é legal, né? Eles só não incentivavam diretamente por falta de recurso mesmo. E talvez E a conhecimento também, segurança né? do... É pai, né, cara? Eu entendo isso hoje, assim, É, mano. dos pais quererem segurança pros filhos. Então, tipo, É. não é tão fácil a mãe falar, não, filho, vai lá. Quer ser cantor, quer ser trapper, quer ser... Vai lá, relaxa. Não, filho. Eu acho que principalmente porque também eles não têm conhecimento Sim. daquela área, né? Eles não tinham referências também. Então nessa preocupação é meio uma de sentimento. Eu meio que passei por isso, porque antes da fotografia e do vídeo, mano, eu estava numa área completamente diferente, O que né? Eu era? estava a tirar informática de gestão. Estava na faculdade a tirar informática de gestão. E quando eu decidi sair da faculdade em Lisboa e mudar-me para Londres e estudar fotografia, foi um choque para a minha mãe, foi um choque para a minha família. Sim. E hoje eu entendo que para eles, lá está, eles não conhecerem aquela área e quererem o melhor para ti. Sim. A partir do momento que eles viram que aquilo era realmente o que eu queria e tomaram um bocadinho mais conhecimento e tudo mais, mano, apoiaram-me a 100%, né? É, o que eu Então às falo, vezes é muito eles isso. não tinham referência, eu não tenho referência artística na minha família. O máximo que eu tenho é um tio que toca pagode no final de semana com os amigos jogando bola, entendeu? E hoje eu vejo que eu sou, cara, eu sou o primeiro artista da minha família com notoriedade e eu pretendo ser o primeiro milionário da minha família também, né? Então, tipo assim, é muito responsável porque a partir de então eu sou referência. Por que eu digo isso? Sei lá, minha sobrinha já não quer mais ir pra faculdade. É, porque Ela quer seguir um caminho artístico, ela me é segue, meio ela que me vê, tu ela me abriste a porta, acompanha, né? entendeu? Então, tipo, eu abri a porta. Então, É, é muita responsabilidade isso. muita. E aí, cara, desde moleque eu sempre fui muito fora da bolha, assim, enquanto a molecada tava só querendo viver e jogar bola, e eu, tipo, eu ia na MTV assistindo videoclipe desde cedo, tipo, a MTV foi uma grande influência artística pra mim no início. Assim que a gente teve acesso à internet também, eu não sei se parece, mas eu tenho 33 anos, então eu sou velho já. Mano, a MTV naquele tempo era É, MTV, mano. aqui no Brasil, então era papo de Mano. colocar a esponja de aço na antena pra poder pegar o sinal, porque não era tão aberto assim o sinal da MTV quando chegou no Brasil e tal, principalmente no Pará e tal. Há algum videoclipe que tu te possas lembrar Tem daquela altura vários, que te mano. marcou? Tem vários porque eu lembro de alguns assim que eram muito simples, mas ao mesmo tempo, pô, o impacto visual era muito grande, isso sempre foi uma referência até hoje pra mim de, cara, não precisa gastar muito, cara.
Mano. Não precisa gastar muito, sabe? Se você tem um orçamento e a ideia condiz com realmente, pô. Eu sempre falo que às vezes o orçamento ele é muito mais sobre deixar o processo mais fácil e agradável do que o resultado Hum, diferente. Então, de repente, tu tem uma ideia e tem um valor baixo, eu vou fazer essa ideia, o clipe vai ficar foda. Com muito mais dinheiro, vai ficar a mesma coisa, só que a diferença é, de repente a gente teve uma alimentação melhor, de repente a gente teve um camarim melhor. É muito sobre como vai ser investido esse dinheiro, é o processo, sabe? a Do que a logística, né? ideia mesmo, tipo, pá, entendeu? Porque às vezes a galera fala, mas esse clipe aqui eu não gastei nada, ficou foda. Esse aqui, o Mono gastou meio milhão, tipo, mas o cara não viu o interno, o que foi o processo, o que teve durante quantidade de pessoas que facilitou o processo também, Uhum. tipo, enfim, o estresse é muito sobre deixar mais confortável o trabalho. Assim. Pô, mas tem um clipe que eu gosto muito, cara. Até hoje eu gosto pra caralho, que é do Snow Patrol, se eu não me engano, não sei se é Tell Me o nome da música, é um que basicamente o clipe é uma câmera gripada na frente de um carro e o cara tá andando na cidade de Roma, eu acho. E ele vai de um ponto A a um ponto B sem corte. Ele chega lá e esse é o clipe. E, tipo, a música é muito boa, aí eu começo a entender e a conectar, tipo, música, sentimento e vibe, entendeu? É só isso. Tipo, o Yeah. cara entra no carro, ele vai encontrar, acho que é uma mina no final tipo assim, na frente de uma rua. Tem outro que eu gosto muito também, putz, não vou lembrar o nome, mas esse, sei lá, bombava no top 10 da MTV, que é um que os caras estão tocando num cubo quadrado, em branco, e começa a entrar um líquido preto, assim, vai enchendo, assim, isso é uma banda Nice. de rock também. São clipes assim que eu falo, caralho, velho, tipo, coisas simples, assim, entre aspas, Yeah. e que eu sinto falta hoje em dia também no Brasil. A galera, tipo, é o que eu falei, tipo, beleza, estão investindo mais dinheiro. Eu recebo, cara, eu tenho recusado muito trabalho, porque eu não tenho gostado das ideias. E eu não tô mais. Eu tô no momento de dizer não, assim, sabe? De só fazer Graças a coisas que, Deus. graças a Deus, tipo, Yeah. muito trampo, porque, tipo, não me iludo mais com dinheiro, como eu me iludi ano passado, assim. Chegava um orçamento de vários zeros e eu, tipo, nossa, véio, vou ganhar dinheiro pra caralho. Aí a primeira desilusão foi essa, você não ganha dinheiro. Quando você tem uma produtora muito grande, é muita coisa pra gerir, sabe? Muita coisa, né? E outra é de ideias, assim, tipo, pô, mano, ideia sem graça do caralho, tipo, não vai dar certo isso aqui, tipo. Então eu recuso muito trabalho, tenho recusado muito trabalho, por esse lado de, tipo, não concordar criativamente com a ideia e, querendo ou não, é o seu nome lá, entendeu? Tipo, é o Uhum. seu. Porque teve vários trabalhos também que eu não postei porque eu não gostei do resultado final. E aí, tipo, não pode normalizar isso, eu nunca quis normalizar isso. Tipo, ou eu faço uma coisa que eu gosto mesmo não ganhando dinheiro, ou eu não faço. Então, tipo, porque o que eu falo, no final das contas, é o trabalho na pista que vale. Tipo, é você postar e todo mundo ver e, tipo, falar, pô, foda, da hora e tal. Uhum. Eu falo que até hoje, na real, é minha meta ter quero um grafite meu no meu bairro, mano. Sabe, tipo, isso, inclusive, dando spoiler aqui, inclusive, é até uma. Não sei se eu podia falar isso, né? Inclusive, até um verso do novo álbum do Vake, de uma música que eu gosto, de uma das minhas favoritas, que ele fala isso. Assim, se você não tem um grafite no seu bairro, você não tá no caminho certo, no sentido artístico, né? Se você não é Uhum. referência. Nesse sentido de, pô, o que eu tenho feito pelo meu bairro? Que é uma coisa que eu me cobro hoje também, assim. Que adianta eu bater no peito e falar sobre Marituba e Belém e, tipo, não faço nada por eles, sabe? Uhum. Então hoje eu tenho necessidade de voltar mais para minha cidade, fazer workshops gratuitos para galera de periferia, de bairro, porque eu sei que audiovisual salva vidas como o esporte também salva, entendeu? Uma das coisas que eu pretendo fazer agora para frente, sei lá, nos próximos capítulos o lance de voltar a fazer o autoral, é juntar isso com algo muito bom também, que é ajudar artistas independentes, entendeu? Se eu Uhum. tenho, se eu tenho know-how, tenho equipamento, tenho acesso, tipo, a 22 locações é minha parceirona, cara. Se eu chego lá e pedir o que eu quiser para eles vão me dar, sabe? Isso é da hora porque você cria uma relação muito boa com fornecedores e tal. Todo mundo meio que se ajuda a crescer. Então, tipo, um dos meus próximos passos também nos próximos meses é voltar a fazer coisas menores, simples, mais monotoche, só que somado a artistas independentes, que, cara, às vezes só precisa de um empurrãozinho, é o que eu falo. Eu acho que essa é a minha visão artística de, pô, o White é muito bom, cara. Só falta o famoso empurrãozinho, alguém ter, sabe, ser visto, alguém chegar com ele, seja. E não é nem sobre grana, sabe? Quando eu não gosto de usar o termo empresário, mas eu falo que eu sou, sabe, diretor criativo de dois artistas e tal, que, tipo assim, eu tô ali meio que diariamente, literalmente, porque eu moro com eles e tal. Como é que isso E. surgiu, mano? Porque eu fiquei a saber que tu tens uma parte, Label, né? uma label. Sim. Como é que isso surgiu? Porque é Cara, muito interessante. Tipo, sim, tu sim, estás sim. pronto, na direção de videoclipes, visualizers e tudo mais, e depois tu crias a tua própria label.
Eu vou falar uma parada aqui que eu nunca falei publicamente, talvez cause não sei, uma visão, não sei como as pessoas vão enxergar isso. Mas quem é o cara que mais entende de como funciona uma gravadora, de como funciona uma gestão de um artista, de como funciona tal coisas, se é o cara que tá trabalhando com todas no mercado? Tipo, eu sou uma das pessoas que tem mais know-how, porque eu trabalho com as maiores gravadoras do Brasil, com os maiores artistas do Brasil, internacionais também, então, tipo, não tem como eu estar ali e não ficar captando coisas, positivamente falando. Não fico vazando informação, ou, não, né? Tipo, no sentido de, cara, eu aprendo tanta coisa que eu sentia necessidade de botar isso pra fora. Eu acompanhei, gravei artista, ando em gravadora, visito gravadoras, vejo como eles fazem, vejo o que funciona e o que não funciona. Comecei a pegar muito isso quando eu comecei a trabalhar com artista. Eu falei, cara, eu preciso botar isso pra fora. E aí eu vou juntar o útil ao agradável. Então, quando eu me mudei para São Paulo, inicialmente eu morava em apartamento, e aí agora, atualmente, eu moro numa casa e tal. E o Bruno, inclusive, morou comigo também, né? O Gordilho. E eu falei, ele sabe disso no início, a ideia era que a casa fosse um hub criativo, que eu tivesse pessoas criativas ali. Fotógrafo, filmmaker, cantores, traps. Então, tipo, hoje eu tenho um estúdio em casa. E aí, quando eu resolvi criar a Hyperion, nunca foi para ser uma produtora audiovisual, era para ser uma label, sabe? Tipo, ok. ter os nossos artistas e centralizar e, como é que eu posso falar? Fazer o que a gente chama de ecossistema. Eu não dependo de ninguém externo. Tudo que eu precisar, a minha própria empresa já tem. Tá ali. Então, a label tem os artistas. Esses artistas precisam de audiovisual. Quem que faz? Eu mesmo. Então, já tô ali dentro, entendeu? Esses artistas precisam de alguém para gerir a carreira. Quem vai gerir? Eu mesmo. Tenho know-how também de, como eu falei, eu sou muito bom em potencializar arte. Digo assim, o cara é bom nisso, mas aí, pô, às vezes... Eu sempre falo isso pros meus artistas, né? Que eu falo, o Teleste e o Arequidi, cara, vocês são bons pra caralho em fazer música e isso é o de menos. Assim como é o de menos dar um rec numa câmera. Você tem que saber se ter postura, trabalhar rede social, trabalhar engajamento, trabalhar, tipo, comunidade, fanbase, sempre abro muita visão sobre isso deles. Então, começou muito assim, tipo, eu comecei a trabalhar muito com artistas, aprender muito e senti necessidade de colocar isso pra fora de alguma forma. Então, inicialmente, meu plano, quando eu abri a Hyperion, foi em paralelo ter a produtora de visual, mas também a label. No decorrer dos meses, naturalmente, eu foquei muito mais no que estava dando dinheiro, que era a produção audiovisual. E meu tempo e energia, a label foi ficando mais um pouco de lado. Mas ainda tá caminhando, assim, os moleques estão indo bem, eu acho que... Quantos artistas é que tens na label? Hoje, oficialmente, 2, assim. Um cantor, né, o Telust, e um produtor musical, que é o Eric Dias, assim, que já tem lançamentos com a 30, tipo, o cara já tá bem encaminhado, assim. E, cara, eu sempre falei pra eles, assim, eu tenho, sabe, conexão com muito artista, eu tenho um know-how, eu tenho acessos que ninguém tem. E, tipo, isso precisa ser aproveitado, então... eu sempre tento fazer de um jeito bem natural, obviamente. Não chego com, sei lá, com um vague da vida e falar, eu tenho um artista aqui, por favor, grava com a gente. Nunca fiz isso, nunca vou fazer. Mas, assim, eu uso as ferramentas que eu tenho. De falar deles, de estar numa van e botar o som deles pra tocar e o cara falar assim, opa, quem é esse cara? E eu digo, opa, é meu artista, quer conhecer? Tá aqui. E deixar isso de um jeito natural, assim, sabe? Exato. Então, tipo, sempre foi muito assim. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para caminhar como label, assim. Pretendo sim levar isso como uma das minhas empresas, ter a minha label e trabalhar os meus artistas, mas não é o foco no momento, assim. Confesso que hoje eu tô mais focado nesse que eu falei de ser mais monotoche. Eu acho que maturidade é muito isso, sabe? Você dar passo para trás. Você ter maturidade e falar assim, não, eu vou voltar atrás porque eu preciso. Então, tipo, hoje eu tô nessa meta de, sei lá, dar passo para trás para depois dar mais para frente. Eu acho que as coisas aconteceram muito rápido, como produtor audiovisual, tudo cresceu muito rápido. Externamente parece que tudo tá lindo, mas internamente as coisas não são assim, sabe? Tudo uma ilusão, tipo, de que... Não tô dizendo que hoje eu tô infeliz, que eu tô... Não, assim, eu sou um cara muito feliz, muito agradecido. Todo dia eu agradeço pelo que eu tenho. Principalmente porque eu sempre lembro de onde eu vim, o que eu pedi há 10 anos atrás. O que eu queria ter é o que eu tenho hoje. Então, tipo, não tenho o que reclamar assim, não. Mas eu sou muito mais focado em, tipo, voltar atrás, dizer não. Dizer não. Hoje, o ano do não é esse ano de 2025, né? É muito difícil dizer E não. é muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Muito assim, difícil. Muito difícil mesmo, assim. Mas eu tô conseguindo, assim, tá funcionando, assim. E aí vamos ver os próximos capítulos. Mano, pegando nisso, quais é que são os próximos capítulos Legal. que tu tens ou que tu estás a planear, que tu possas partilhar aqui connosco, Sim. como é óbvio?
Tens algum projeto Eu, especial ou não, a caminho? a Hyperion, ela, como eu falei, a gente cresceu muito rápido o ano e ela meio que sobrepôs o meu nome. Isso não é sobre ego, eu só acho que eu atropelei os processos. Então, a minha ideia é que a Hyperion continue firme e forte, mas como uma empresa que representa artistas audiovisuais. Ok. Então, tipo, eu sou o Monotosh, sou o diretor e eu sou representado pela Hyperion. Então você vai ver lá no meu e-mail, no minha bio, o nome da Hyperion, mas assim, eu não vou mais vender tanto o nome de produtora, porque como eu falei, isso afasta muita coisa, atrai coisas grandes, sabe? Só que é o que eu falei, a preço de quê? De repente eu não tô, de repente não, eu confesso que eu não tô tão feliz de estar pegando coisas gigantescas, porque eu me perco no processo. Sabe, eu viro empresário, eu viro produtor executivo, fico mais preocupado se tudo vai caber no orçamento do que se a ideia tá legal, se o artista gostou, sabe? Então, meus próximos passos é isso, é inverter os papéis, é voltar a ser mais Monotosh, menos Hyperion. Impossível fazer ela sumir do mapa, porque foi muito trabalho para construir, foi um trabalho que eu construí com pessoas, então seria egoísta eu, tipo, falar agora não existe mais Hyperion, só porque eu quero ser de novo Monotosh, não existe isso. Mas, assim, vai inverter esses papéis, eu quero ser mais eu, vou viajar mais, assim, eu sinto muita vontade de viajar, porque viagem para mim sempre foi uma coisa que eu considero muito pesquisa. Sei lá, eu voltei de Portugal com 1000 ideias, porque eu vi coisas, eu vi uma paisagem, eu conversei com pessoas, eu conheci gente, cultura diferente, querendo ou não, né? Então eu sinto muita saudade de voltar a viajar como eu viajava 2 anos atrás, tipo, eu viajar muito, assim, o artista me chamava assim, mano, eu vou para Los Angeles, vamos comigo, vamos. Tipo, é uma câmera na mão e a gente, tipo... E vamos. Eu acho que eu me acomodei um pouco como produtora, no sentido de resolver as coisas. Na hora de resolver, eu tenho 1000 pessoas para me ajudar, eu tenho acesso a equipamento, Alexa, tipo, não, velho. Tipo, aí eu, minha Sonyzinha, eu quero criar, eu quero, tipo, voltar a fotografar. Então, falando mais diretamente de projetos, assim, a minha principal meta no momento é o clube, é voltar a ter o meu viés educacional por mim, mas também pela galera que, tipo assim, a galera sente muita falta de mim, tipo, na internet, assim, eu sinto a necessidade, eu sinto meu dever, é uma coisa muito mais de índole pessoal, de necessidade de, tipo, como é que eu posso falar, sei lá, velho, eu sinto a necessidade de agradecer o universo pelo que eu tenho e a minha melhor maneira é, tipo, é passando conhecimento, sabe? Conhecimento, maturidade, principalmente, que a gente conversou muito hoje, assim, não adianta eu chegar e falar sobre qual câmera você tem que usar, qual luz que você tem que usar. Velho, uma coisa que eu sinto muito orgulho hoje é de chegar aqui, cara, eu nem olhei que câmera que tu tá usando, eu nem olhei que luz, e quando eu olho com curiosidade, caralho, bonitão, aqui da hora, tipo, sabe? Igual um leigo, porque eu vejo que às vezes, por muito tempo eu passava uma sensação de medo para as pessoas, de, meu Deus, eu vou gravar com o Monotosh, ele vai chegar lá, vai jogar tudo, eu não tô nem aí, mano. Eu não sei, tipo, eu não sei, exemplo, eu não sei a tua história, eu não sei quanto você tem pra investir, o que você quer ter como resultado final. Eu não vou julgar nunca isso, nunca fiz isso, nunca vou fazer. Então, mas eu sinto essa necessidade de criar com menos para me aproximar ao meu público. Então, hoje o meu foco principal é voltar a me conectar com a minha comunidade, sabe? A galera que aprende comigo. E o clube é esse caminho, sabe? Eu quero ser conhecido como criativo, não como diretor, só diretor. Ok. Então você pode ter uma marca, me procurar para colaborar e criar essa coleção junto. Você quer fazer um evento, uma coisa que me deixou muito feliz pra caralho, e eu falo isso aqui abertamente, foi o Bruno, que brevemente, né, Bruno, vai... Eu falo assim, né, as pessoas vão saber quem é depois. Vai fazer a exposição dele, ele me convidou para fazer curadoria, é isso que eu tô falando, é isso que eu busco hoje em dia, as pessoas me procurem porque eu sou uma mente criativa que tem o que somar, não é só sobre, eu quero fazer um vídeo, eu quero fazer uma foto, é tipo isso, sabe? Pretendo voltar a fotografar e também ter a minha exposição, ter o meu livro, é um sonho meu ter o meu livro também, a minha visão sobre o mundo. Sobre o mundo. Fazer eventos, cara, tipo assim, eu quero fazer um evento, chama o Monotosh, chama ele pra colaborar, pra criar do que vai ter de luz, no que, tipo, é criativo, sabe? Tipo, eu sou muito bom em criar, gosto de criar, e eu sinto que eu tô, tipo, no limite de explodir de tanta ideia que eu não executo porque eu não tenho tempo, cara. E aí eu preciso ter tempo, energia e dinheiro também para executar minhas coisas, porque eu vejo que eu tô criando muito pros outros e não tô criando para mim Para mais, ti, yeah. sabe? É muito sobre viver o sonho dos outros e o meu, tipo, tá ficando para trás, eu tô ficando velho, tipo, sabe? Então, tipo, é muito isso, assim, os próximos passos é muito sobre olhar mais para mim, criar mais para mim, sem deixar de ser o cara coletivo que pensa assim nos outros, mas
Eu acho que eu penso demais até nos outros, esqueço um pouco de mim, e isso, criativamente falando, eu me perco, assim, começo a criar muito mais para cliente, começo muito mais a criar para artistas e empresas do que eu quero mesmo fazer, assim, sabe? Então, acho que é Mano, eu os acho isso muito interessante. next steps. Eu entendo perfeitamente. É meio que o YouTube neste momento, para mim, é meio que o meu bebé em termos criativos, né? É o meu escape. Lá está, eu estou a fazer algo para mim. Então eu entendo o que tu estás a dizer perfeitamente. Acho também muito engraçado, meio que uma das coisas que tu pretendes tem uma certa ligação com a tua mãe ou com a tua família, né? A parte de ensinar, a parte Sim. que liga com Cara, de ser, eu ser era o pior professor. aluno da Mano, isso é turma. muito interessante. Eu Isso é muito sentava lá interessante. atrás, já fui pra diretoria 1000 vezes. Yeah. Tipo, eu era horrível, horrível. Nunca fui. Cara, eu sou horrível em todas as matérias possíveis. A única matéria que sempre fui bom foi o inglês. E porque eu tive consumo de MTV desde antes e tal. Não sei se a gente chegou a falar, mas assim, podemos falar sobre a faculdade. Eu entrei na faculdade por necessidade dos meus pais, só isso. Porque eu sentia vergonha, sabe? Tipo, eu sou de uma família de 3 irmãos, né? O mais velho passou em 2 faculdades públicas, o que aqui no Brasil é, sabe, algo notável, assim, tipo, você estudou muito para estar ali. O mais novo passou também em 2 faculdades públicas, estudou Uau. muito. E eu, tipo, o filho do meio, um terror, velho. Tipo, não passava nem nas pagas, assim, que é, tipo, considerado mais fácil, porque Mais você fácil. paga. E eu, tipo, via minha mãe frustrada ali já comigo, tipo, e eu não passava segurança pra ela, como eu falei, é tudo sobre segurança, sabe? Quando você vira pra sua mãe e fala assim, mãe, eu quero ser cantor, quero ser trapper, vou largar a faculdade pra ser artista, tipo... Se você passa segurança, sempre falo... Eu lembro que eu ouvia muitos dos meus alunos, mano, como convencer minha mãe que audiovisual vai dar certo. Eu falo, infelizmente só quando você começar a mandar pix pra ela, e olhe lá. Porque a minha mãe, mesmo quando eu me mudei e ela via meu apartamento foda, e minha casa, e meu carro, pá, ainda assim ela mandava mensagem falando, meu filho, viu que abriu um concurso público? Não quer acabar Não quer aquele fazer? curso? Não quer se inscrever? E eu digo, caraca, mas quando é que isso vai Mano, mudar, entendeu? nós temos a mesma mãe, mano. A Não, minha mãe, então... de vez em quando, apesar de eu ter acabado a universidade, até hoje ela diz: Então, E aí, já pensaste voltar e acabar o curso de informática? então, Não e sei o aí quê, é o muito que eu mais me engraçado. identifiquei foi publicidade e propaganda. Cheguei a fazer a faculdade particular. Não durei 3 meses, porque em 3 meses eu tive que fazer a decisão de ou continuo a faculdade ou eu vou trabalhar com audiovisual, porque eu comecei a ter um boom de ter muitas festas. Eu comecei muito em festas, fotografando festas. E aí, tipo, as festas eram à noite e minha faculdade também. E eu comecei a faltar muito aula para ir trabalhar. E aí eu falei, mãe, eu preciso escolher. Então eu vou escolher a profissão. E aí, sabe o que é engraçado? A faculdade que eu fiquei 3 semestres, não foi 3 meses, foi 3 semestres. A mesma faculdade tem 5 TCCs sobre mim. Tipo, sabe, Uau. conclusão de curso de pessoas que contaram a minha história, de como eu sou relevante na minha cidade e tal. E eu fico, tipo... E é engraçado, porque eu já fui palestrar lá também, e eu sempre conto isso. Mano, isso E é. aí eles falam assim, só não fala que você desistiu, porque, tipo, você vai na Que é para faculdade não falar que... incentivar. Me incentivar a pessoa a desistir, entendeu? E eu falo, não, beleza, beleza e tal. Tipo, Não falei que tive que me incentiva. mudar e tal. Não E é incentiva. doideira, cara, assim. E é Mano, isso, sabe? As pessoas me cobram muito essa volta pra internet e eu tô nessa meta aí, só falta tempo e organização, mas tá mano, rolando. eu acho isso muito bom. Ahm, Pessoalmente, né? É a primeira vez que nós nos estamos a conhecer pessoalmente. Sim. Muito sinceramente, eu partilho muito de pensamentos também, a fase também em que me encontro e tudo mais, do que foi falado aqui nesta entrevista. Acho que passa outra visão, mano. Passa outra visão, passa uma visão mais. ahm, Lá está, de fechar o círculo, como tu disseste, passa uma visão Sim. mais de interior e do que há além, né? Do que as pessoas podem ver, digamos assim, seja no Instagram ou no nosso trabalho, de uma forma impactante inicialmente, né? Um, e eu queria acabar aqui a nossa entrevista. Eu até vou sacar aqui do telefone que é para não errar, ok? Porque eu não quero dizer mal algo que tu disseste. Ah, Mano, eu queria agradecer a tua presença aqui porque eu vi numa das tuas entrevistas e tu disseste que tu tens uma filosofia que é primeiro dá antes de pedir. Sim. Portanto, eu queria agradecer o teres dado o teu tempo, que é notório, que tens muito a acontecer neste momento, graças a Deus. Portanto, eu queria agradecer-te por teres dado o teu tempo para estar aqui connosco, sem pedir nada, mano.
Legal. Mega obrigado, mano. Valeu. Eu que agradeço, cara. Você é louco. Estamos aí. Pessoal, ficamos aqui pela entrevista do Rian Monotoshi. Os trabalhos foram aqui mencionados. Eu vou meter os links na descrição também. Acompanhem o trabalho do Monotoshi e acompanhem também as outras entrevistas desta terceira temporada. É Let's get isso. Valeu. Estamos aí, mano.